Então, vamos para caso clínico, tá? Esses casos me foram passados pela Ana, né? E, assim, vamos tentar ali dar uma conversadinha sobre eles e depois a gente também, né, pode trocar uma ideia. Acho que eu quero trocar uma ideia com vocês, ver o que vocês acham aí. Todo mundo, né, trabalha no hospital aí, com todo mundo com no-harm, então quero saber de vocês um pouco também. Então, esse paciente de 68 anos, sexo feminino, e uso de metronidazol há 5 dias, né? Qual é o questionamento? Teria que fazer um ajuste? Ó, então aí, bonito no hard. Então, o paciente usou 5 dias metronidazol, né, gente? E aí a gente tem ali um valor de ALT. É específico para o fígado? É específica para o fígado. E teve um aumento bem importante, né? O que é isso? É óbvio que a gente não pode dizer, né? Isso é um hepatopata que descompensou. Não, ele é hepatotoxicidade pelo metronidazol. Não dá para a gente fazer essa análise assim. Esse aqui é o mesmo paciente. Pode ver então a TGP 163, TGO 102. Então a TGP está mais alta que a TGO, né? Tá, então tem fundamento, é uma lesão hepática, provavelmente. Ele está com perda de função hepática? Não sei, tá? A gente precisaria ver, então, esse paciente albumina, tempo de protrombina, plaquetas, né? Eu não falei plaquetas, mas plaquetas, né? Baixa de plaquetas pode ser também hepatopatia. Fosfatase alcalina, né? Ver outros parâmetros, né? Clínica, ele tem clínica. Qual é a clínica dele? Ele está amarelado, ele tem já, está começando com confusão mental, inexplicavelmente, paciente super lúcido, orientado, começou com confusão mental, não está usando nenhum benzodiazepínico, né? Então, ó, o que a gente tem que olhar? Né? Outras coisas, tem que explorar. Então pode ser N coisas, mas aqui eu apostaria que ele fez alguma hepatotoxicidade para o metronidazol, né? Ele é sabido já, o medicamento hepatotóxico, a gente viu ali alguns exemplos, né, de quais medicamentos são hepatotóxicos, metronidazol. Tá aí. Então, por que é importante a gente conhecer os medicamentos hepatotóxicos? Porque numa situação dessas, ele começa a nos direcionar um pouco mais para o que pode ser o que é. A gente está um pouco mais perto, de repente, do que é certo. Claro que a gente teria que aplicar o algoritmo, né? E traz esses outros parâmetros, né? No caso aqui, a Ana me deu só essas informações, mas já dá para a gente discutir, né? Então a gente precisa de mais informações, mas dá para a gente ir atrás, né? A gente tem tempo, já tem aqui o no-harm, vai nos dar, já vai nos trazer isso aqui. Isso aqui é maravilhoso, gente. A gente tem que ir atrás, né? Antes a gente ficava tentando ali catar o exame, agora o exame está aqui, ó. Agora a gente só tem que pensar aí atrás e agir. O que nós temos para o metronidazol, né? Vamos pensar, né? O que a gente faz quando dá um problema lá na farmácia? A gente tem que resolver ali um problema de uma dose ali, vamos dar um suporte para o médico, né, sobre uma hepatopatia e metronidazol. Então, o que ele orienta, né? Não são recomendados os ajustes de doses específicos para paciente com disfunção renal ou hepática recebendo metronidazol. No entanto, como o acúmulo de fármacos e seus metabólicos pode ocorrer em pacientes com disfunção hepática, né, por aquilo que a gente falou antes, né, todos aqueles motivos, pode ser feito doses mais baixas, né, conforme a tolerabilidade do paciente. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai ter que ir avaliando a clínica do paciente. Então, vai ser feita uma dose plena, o paciente está desenvolvendo alguns efeitos adversos. É característico do metronidazol? Podemos diminuir essa dose, então. Estava metronidazol de 8 em 8, podemos, né, tentar de 12 em 12. De repente diminui o efeito adverso e vai ter uma resposta. Digamos que a gente esteja tratando um paciente com anaeróbios, metronidazol, e tá respondendo a infecção, mas o paciente desenvolveu efeito adverso. Vamos baixar então essa dose para ver se a gente mantém o efeito, mas melhora a segurança, diminui o efeito adverso. A gente diminui essa dose, vamos monitorar ali os glóbulos brancos, continuam em declínio, PCR continua em declínio, o paciente está bem clinicamente, sumiu os efeitos adversos, beleza. Intervenção
foi um sucesso, né? O Micromedics também, né, ele traz algumas informações, e aqui já tem, ó, o Child Pug-C, que agora vocês todos sabem o que é, né? Então, assim, quem é o paciente que a gente precisa se preocupar, segundo o Micromedics? O paciente gravão, aquele que é o que tá mal pra caramba, né, Child Pug-C. Esse a gente tem que reduzir, né, aqui fala em 50% a dose, né? Aquele lá, ele sugere, vamos supor, o metronidazol, que a gente, né, vê de 8 em 8 para 12 em 12. Aqui ele já sugere 50%. Só que aqui ele diz que é o paciente child pode ser o mais grave. Paciente com uma hepatopatia, ali, uma disfunção hepática né, mais moderada, ali, mediana, não há necessidade de algum ajuste de dose. Então vocês podem ver que as próprias bases que a gente considera as mais confiáveis, elas não são assim unânimes. Provavelmente se a gente comparar a questão renal, elas são iguais. Hepática é questionável. Tá? Então por isso o hepático vai exigir um pouco mais de a gente entender a questão da clínica do paciente mesmo. Tá? Caso 2. Esse aqui, tá, o paciente com 55 anos, masculino, 88 quilos, pós-operatório, transplante hepático, né? Aí tem a data. Então, é um paciente com cirrose, hepatite C, não sei o que é o H, mas ele tem pelo que eu vi, esse HC deve ser carcinoma hepatocelular com metástase. Então, um nódulo de 4 centímetros, o segmento é o segmento hepático e tal. Tá. Então, esse paciente, ele pós-transplante hepático, ele está com analgesia com morfina, né? O que devemos cuidar? Vamos ver aqui, então. No Harm na tela. Muito bom, né, gente? Ó, os exames ali, plaqueta, sódio. Tem uma vanco ali. Eu tô olhando com vocês aqui, tá? Não ensaiei muito isso aqui. Então, assim, ó, a gente vai ter o transplante, então, aqui, né? Eu botei a data. E esse paciente teve, né? Tem ainda resquícios de lesão, né? No sangue. E ele está em declínio. Né? Quando a gente vê essas transaminases, né, que no caso é TGP, a específica do fígado, ele está em declínio. Então, assim, é um paciente que ele transplantou o fígado, né? Ele vai estar em melhora de função hepática, só que um paciente pós-transplante, ele né, eu não sou especialista em transplante, sei que tem alguns aí, podem até falar maior do que eu, mas um paciente ele vai ter que usar o imunossupressor, né, não é um MIP, então é um medicamento que requer cuidados, né, requer monitoramento. E o que a gente tem, né? Se porventura a gente não tiver uma disfunção hepática, a gente vai ter acúmulo de opioide, né? O opioide, ele tem que tentar também ser evitado em excesso. Então, a gente fazer uma analgesia mais multimodal de outros mecanismos, porque se esse paciente, né, começar a ter uma disfunção, a gente não vai conseguir detectar tão adequadamente uma cefalopatia hepática, né? Até para um possível delírio ali. Se é um paciente idoso, deixa eu ver. 55 anos não é idoso. Mas, né, o opioide tem que ser tratado, tem que ter muito cuidado, né? Porque é muito fácil, né? Vamos fazer mais 3 miligramas de morfina, mais 3. Isso vai, né, como se fala popularmente, afundando o paciente. Então, daqui a um pouco a gente não consegue avaliar sensório mais adequadamente. Então, ele está livre de dor, ok, mas né, às vezes ele pode estar ali com já uma disfunção que não está sendo percebida. O que o UpToDate traz para nós de morfina, né? Não há ajustes fornecidos pelo fabricante, farmacocinética não alterar a doença hepática leve, mas, né, substancial metabolismo extrahepático pode ocorrer. Na cirrose, aumento da meia-vida e a área sobrecurva sugere a necessidade de ajuste de dose. Então, realmente, os opioides a gente tem que diminuir um pouco no paciente cirrótico, tá bem? Isso é dito. O que nós temos no Micromedics?
Então, iniciar com a menor dose possível, né? Então, não dar uma paulada de morfina. Então, tentar avaliar bem a escala da dor com o paciente, né? Então, não ter aquela pressão padrão. A gente vai ter que se preocupar com o rim. Então, se o fígado está lesionado, está se recuperando ainda, não está na sua função plena, a gente não pode exagerar no rim, a gente não pode achar que o rim vai dar conta, porque ele não vai. Então, o opioide também tem esse risco. E aí a gente tem um paciente que ele também é idoso. Então, assim, bem importante a gente cuidar da dose, né? Então, aquela morfina que está fixa, 5 miligramas, né, 3 miligramas de 6 em 6 horas, tá precisando mesmo, né? Será que não vamos tentar diminuir para 8 em 8 e vai ver se o paciente sente dor mesmo, né? Acho que é bem importante a gente, né, estimular isso também na equipe, né? Quando eu digo assim, não é só em relação aos médicos, mas a própria equipe de enfermagem, né, a gente tem que conscientizar sobre o uso do medicamento. Né? Isso envolve outras atividades, né, de avaliação de dor, de tudo mais, né? Isso a gente tem que estar estimulando e falando sobre isso. Caso clínico 3, então RHZE, né? Esse é conhecido de todos nós. O paciente iniciou no dia 28/10, uma paciente feminina, 72 anos, né? Então, paciente idosa já. Bah. Então, deixa eu ver aqui. Foi dia 28/10, né? Então, nessa data aqui, ela começou e teve um aumento já de transaminase, assim, meio imediato. Aí a gente tem aquela questão de conhecer como funciona esses medicamentos, né, tuberculostáticos. Eu não vou saber o percentual, mas assim, uma boa parte dos tuberculostáticos do RHZ, ele vai aumentar transaminases, levemente, né? Então a gente tem um leve aumento de transaminases, é esperado. O paciente, como é que ele está clinicamente? Como é que está... o que a gente espera de outros efeitos adversos que estão acontecendo, não estão? É só uma transaminase? Não, o paciente começou a amarelar, né? A gente tem que se preparar, tem que saber o que procurar no paciente. Não, só transaminase. Não, então não suspende. Então vamos tentar, vamos ter fé. E assim a gente não queima, às vezes, um esquema bom, né? Precipitadamente, às vezes o médico, né, ou até o próprio farmacêutico pode sugerir suspender porque aumentou a transaminase e aí tu perde um bom tratamento, né? Vai para tipo uma outra linha que já não é das melhores. Então a gente tem que ter bastante responsabilidade mesmo quando a gente está avaliando, né, um possível efeito adverso. Sim, a gente tem que ter critério. Não aumentou a transaminase, não quer dizer que deu uma lesão hepática. Agora, às vezes, né, se não sabiam, agora sabem, a gente tem que ver função, tá? Claro que primeiro a gente tem a lesão da célula. Então, lesão da célula hepática, aumenta a ALT. A função ela não decai assim rapidamente. Ela vai ter, né, um próximo passo, a disfunção. Mas a gente pode estar monitorando isso. Então, se a gente está monitorando, a gente pode dar mais uma chance para esse medicamento, que quem sabe ele vai baixar as transaminases e vai seguir o tratamento. Né? A gente tem uma série de medicamentos que ele vai fazer essa elevação transitória e já vai depois retornar ao valor basal. Então, aqui a prescrição dessa paciente, né? Então ali embaixo tem, ó, no harm, muito bonito. Rifampicina, né, tal ali. E outra coisa, né, a gente tem outros medicamentos que essa paciente também faz, uma paciente idosa. Será que está ajustado nessas outros medicamentos, a dose? Então, assim, se a gente tem um medicamento hepatotóxico já, né, conhecido, né, HZE, outros medicamentos ali podem também estar contribuindo para uma hepatotoxicidade, né? Então, de repente, não o RHZ a gente precisa mexer, mas quem sabe um outro, né? Ou assim, vamos pensar, não é tão necessário esse meprazol de 12 em 12, né? E ele está aí, né? Às vezes até causando problemas. Pouco paciente pega e desenvolve clostrídio e tem que usar metronidazol, e aí a gente é uma cascata, né? O que o UpToDate traz para nós? A isoniazida, então, né? É aquilo que eu falei, tem um leve aumento de transaminase e tal, a gente não precisa se assustar, mas a gente tem que monitorar, né? E às vezes a gente vai acabar tendo alguns médicos mais inseguros, assim, às vezes até residentes iniciantes, então a gente como farmacêutico tem que orientar de maneira adequada.
A gente tem que transmitir segurança, né? E para isso a gente tem que saber, tem que ter experiência clínica e estudar, né, gente? E não decorar, né? A gente não vai saber o Micrometrics de cor, mas a gente precisou, a gente vai lá. Ó, já o Micrometrics vai trazer aqui, vai nos complicar a vida, né? E ele vai nos dizer que haste maior do que 3 vezes o limite superior da normalidade não relacionado a TB, a gente vai ter que fazer um ajuste. Aí é que eu digo para vocês, ó, haste, não é out. Por que haste? Não sei, vamos dar uma carta lá para o Micrometrics. Então, assim, né, a gente, né, tem que ver qual é o grau de aumento de transaminases que vale a pena a gente correlacionar com lesão, não lesão, função, falta de disfunção ou não, né? Então, gente, fica uma mensagem, né, que o farmacêutico clínico treinado, vocês, né, mais ferramenta adequada, no harm, a gente vai ter segurança e eficiência garantida, tá, gente? E é isso, né, aqui a gente falou um pouquinho sobre o fígado, sobre, né, problemas hepáticos, a gente tem todo o resto, né? Então a gente não tem um paciente na caixinha ali só com problema hepático, ele vai ter hipertensão, tem problema cardíaco, e aí a gente vai juntando as pecinhas, né? Então aqui eu trago algumas recomendações de leitura, tá? Só mais um artigo meu, tá? Esse aqui é mais antiguinho, lesão hepática para medicamentos, então ali nesse artigo é em português. A gente fala assim, como é que a gente pode pensar nos medicamentos hepatotóxicos, né? Para tentar fazer uma investigação, quem é caçador, assim, de efeitos adversos. Então, assim, artigos bem importantes na área de hepatotoxicidade que eu trago para vocês também, para vocês, né, ter essa referência aí. E quem tiver mais vontade de ler um pouquinho mais aí vai agregar bastante. Certo, gente?